Olá, João. Olá, professora Mônica. Tudo certo aqui? Boa tarde, tudo Tudo bem? tranquilo? Perfeito. Então, ótima sessão, gente. Qualquer coisa, João, só me dá um alô. Pois não. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde, Joelice. Boa tarde. Agora vai. Olá, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde, bem-vinda. Obrigada. Agora eu consegui ativar o microfone. Boa tarde. Oi, Conseguiu me ouvir? tudo Oi, bem? boa tarde. Ótimo. Tá. Boa Eu tarde. falando Também aqui o apanhei um microfone. pouquinho, mas deu certo. E eu falando aqui o microfone desligado. Mônica. Mônica. Hum. Eu posso fazer um teste e compartilhar minha apresentação? Para a gente não ter nenhum susto no meio da sessão, pode ser? Por mim, tranquilo. Pode Tá. sim, Mônica. Eu coloquei um minutinho só em modo de apresentação. Tá aí. Tá aparecendo para vocês certinho? Tá sim. Sim, perfeito. Ótimo, obrigada. Seu microfone está fechado, Daniela. Boa tarde a todos. Olá.
Eu queria Boa confirmar tarde. se essa é a sala 30. Isso. Quem que é o assessor e moderador? Assessor sou eu. Moderadora sou eu, professora Patrícia. Ah, eu tenho a apresentação do meu trabalho, que eu sou a Daniela do SG's Rise and Fall. E aí eu não sei se eu tenho que enviar para alguém especificamente. Não, pode só colocar em modo de apresentação, Daniela. Vou colocar aqui. Quer testar? A Eu Mônica já testou aí, deu certo. eu prefiro testar mesmo. Como eu estou com duas telas, Pronto. E assim, já começando a falar com vocês, mas vai começar de fato de 4h30, mas eu pretendo seguir a ordem dos trabalhos, né? A ordem está lá o seu primeiro, Daniela. Tá o certo? de Daniela, aí depois vem o de Sérgio, aí só Sérgio, a Josinete tá aí. Então já estão todos, Josestene, professora. né? Desculpa. Josestene, não é A José. Josestene. Aí tem Joelise, é? É, eu e Josi temos nome diferente. É. E Mônica. Mônica. Essa Certinho. seria a ordem. Até eu pergunto a João Horácio, né, que é que é o assistente, se a gente puder começar ou espera 2h30, às 4h30. Por mim, eu estou também prontinho aqui. Se vocês quiserem, já podemos. Eu posso testar o compartilhamento de tela antes de. Pode. Eu acredito também que o professor Gilmar, que fez esse trabalho juntamente comigo, deve ingressar na reunião também. Boa tarde, José Estende, Joelise, professora. Boa Boa tarde. tarde. Professor, que alegria! Eu estava dizendo para a Josi que eu vou ficar igual o Marco Aurélio da novela Vale Tudo, viu? Mas Deixa crescer o ora, cabelo. tá moderno demais. Transplante capilar. André vai fazer esse mês. Ou então tem um cara da novela agora aí, que é o cara aí da novela aí, tá cabeludão também. Tô brincando, gente. Tá aparecendo alguma coisa para vocês? Tá Tá, tudo sim. ok aqui. Tudo no ar. Perfeito. Então, eu vou parar aqui. Deixa eu só retornar para o. Então vamos aguardar os 4 minutinhos, aí a gente começa, quando der o horário da sessão. Ok.
Pronto. 14, 16h30. Podemos começar, Ju? Sim, estamos prontos. Pronto. Então, boa tarde. Eu me chamo Patrícia Lacerda de Carvalho. Estou como moderadora dessa sessão. Estou sendo moderadora aqui no SEMEAD pela primeira vez. Então, assim, é com grande satisfação estar aqui junto de todos vocês. Espero aprender muito e poder colaborar também, né, nas apresentações. Como vocês já sabem, é 15 minutos, né, para cada artigo. A minha proposta seria a gente apresentar e logo depois fazer uma discussão, né? Se tiver perguntas, dúvidas, contribuições, aí logo após a apresentação a gente faria. Se quiserem fazer alguma pergunta de início, como eu estava falando, eu coloquei aqui para a gente seguir a ordem que foi colocada no SEMEAD, né? Os trabalhos de Daniele. Daniele seria a primeira, José Stene a segunda, desculpa, Joelise a terceira, e a quarta seria a Mônica. Pode ser assim? Então, a gente começaria a apresentação, depois faria a discussão e passaria já para o outro trabalho. Professora, Sejam muito. sobre a presença, então, fica. Eu estou como coautor da José Stene, da Joelise. As presenças, então, você já tem o controle, né? Para a gente ganhar o Já, se certificado de quiser apresentar junto, não tem problema, não. Não, 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 Podem. não, não. Quem sou eu? Ah, eu digo para a gente ganhar o certificado de participação. Você tem o É, controle aí, né, das presenças? isso aí é com o João Horácio. Tem o Desculpa. controle? Sim, todos os presentes a gente vai incluir aqui na lista de presenças. Acredito Obrigado. que não haverá problema. Obrigado. Agora, eu É, acho que a todo- pergunta dele é que, no caso, ele vai receber o certificado como apresentador também do. Acredito que só o designado como apresentador. Eu Aí, no também caso, é o estou. certificado de participação, né? Participação, exato. Então, Tá vou ficar certo. mudo. Tá bom. Só uma questão. O debate são 7 minutos, correto? Uhum. É isso, né? 7 minutos. Então, podemos começar. Começar com Daniele. Daniela. Deixa eu só. Vou abrir aqui a apresentação de novo. Ok, Abriu? abriu. Posso começar? Abriu. Ó, Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Daniela e é uma imensa honra poder participar desse evento do SEMEAD e também poder apresentar o artigo científico que eu desenvolvi juntamente com o professor Gilmar Maziero, que inclusive é professor na Casa da FEA. O artigo em si é intitulado como SG Rise and Fall, que em português corresponde à ascensão e queda do SG, uma revisão de escopo de pesquisas revisadas por pares publicadas recentemente. Sim. Durante anos, a gente sempre escuta sobre as questões das metas SG, que, na verdade, elas funcionam como um verdadeiro grande mecanismo que integra as engrenagens do E também, que é do meio ambiente, do S, que é o do social, e também do G, da governança. Mas uma pergunta que sempre me acompanha
e me acompanhou ao longo desse desenvolvimento do artigo, como até pesquisadora e gestora empresarial, seria essa questão que eu queria trazer para vocês primeiramente. Com as práticas ESG, afinal, estamos criando papéis de responsabilidade ou construindo um futuro de sustentabilidade? Nesse caso, papéis que tentamos ver se prosperam no solo ou ideias luminosas que brotam, de fato, sementes? Foi a partir dessa inquietação que eu senti a necessidade de realizar uma revisão de escopo para compreender o que, de fato, a literatura científica tem revelado sobre o ESG. E o que eu tenho me deparado nessa jornada? Assim como essa imagem que eu trouxe para vocês, eu encontro prédios e árvores que crescem ao lado, mas ao mesmo tempo, né, que representam a expansão do ESG, seja por meio de governanças, ou então também por meio de investimentos e regulamentos e interesses de todas as partes envolvidas, ela acaba criando sombras. Ou seja, eu tenho um momento em que eu tenho um crescimento, mas eu tenho uma crítica muito alta em termos de greenwashing, em termos de padrões inconsistentes de mensurar o ESG, o ceticismo por parte das partes que estão envolvidas e também um desafio que engloba o que isso tudo vai trazer ao longo prazo, em meio a essa incerteza que a gente tem de pressões econômicas e mudanças regulatórias. Mas, diante disso tudo, né, onde, de fato, vêm as pedras que sustentam o ESG? O que torna, assim como nessa imagem, um empilhado tão frágil de intenções e práticas. No caso da imagem, as pedras, elas são as principais teorias da literatura, sendo que eu trouxe a teoria da sinalização, da agência, da instituição, das instituições, das partes interessadas, da legitimidade e da visão baseada em recursos naturais. Prosseguindo, esse trabalho envolveu a metodologia de selecionar artigos científicos que fossem publicados em inglês entre 2021 e março de 2025, que fossem indexados em journals da Science Direct, com classificação igual ou superior ao índice 50 da Cismado, o que resultou nisso tudo em 35 artigos que respondessem à seguinte questão: quais são os principais impulsionadores, desafios e críticas emergentes ao ESG? Assim como nessa imagem, os resultados mostraram que as sementes do ESG precisam crescer diante de um solo firme, que nesse caso engloba a preferência dos investidores por sustentabilidade, com a criação de valor também, a melhoria no desempenho organizacional, a questão da resiliência e também das regulamentações mais fortes, mas que ao mesmo tempo tragam a transparência e a ampliação das divulgações. Mas como na natureza, nem tudo, assim como o Sol, é estável, normalmente tudo pode se tornar instável, como fica o ESG em momentos em que enfrenta verdadeiras enchentes, como a imagem que eu trouxe para vocês, em que uma árvore tenta sobreviver em meio à enchente do rio?
E nesse caso, o ESG, ele enfrenta momentos de falta de padronização, o greenwashing, os financiamentos com excesso de monitoramentos, a dificuldade, principalmente para os investidores, de dados que sejam confiáveis, a criação também da mentalidade do ceticismo, a fragilidade de todas as regulamentações que fazem com que desafiem a sobrevivência do ESG. E no futuro, o que esperar disso? O ESG, assim como essa imagem, ele parece hoje um labirinto verde, em que é possível encontrar várias saídas, mas que, ao mesmo tempo, exigem maturidade para encontrar os melhores caminhos e resultados. Entre eles, a padronização de estruturas universais, o monitoramento constante de tendências e a colaboração internacional. Além de, claro, de ter um fortalecimento de políticas e incentivos em que promovam tanto o desenvolvimento da cultura de investimento verdadeiramente sustentável. E, nesse caso, também, as pesquisas futuras precisam avançar em temas como os impactos de longo prazo, o comportamento dos investidores e a integração das tecnologias, com destaque principalmente para a inteligência artificial. E olhando para o mundo, ao observar as regiões do mundo, o que percebemos? Distintas realidades. Enquanto a Europa segue líder em regulamentações, os Estados Unidos, por exemplo, avançam com força nos investimentos, mas convivem ao mesmo tempo com uma polarização política em torno do tema. Já a América Latina, ela está mais no estágio inicial de maturidade, enquanto a Ásia está mais focada na sustentabilidade ambiental. Bem, para além do artigo que eu mencionei agora, eu gostaria de trazer também um olhar para os caminhos atuais do ESG. E o que hoje a gente pode perceber? Como assim na imagem, há 3 grandes pilares do ESG, que são os frameworks, que na verdade eles orientam a gestão, os standards que definem as métricas e as leis e regulamentações que consolidam as diretrizes do ESG. No caso da imagem, tem a parte que interrelaciona o internacional, a União Europeia e os Estados Unidos. E diante desse contexto, como está o Brasil? Bem, para quem não sabe, em 2025 foi o ano em que o Brasil adotou voluntariamente as normas IFRS S1 e S2, que representam um padrão mundial para reportar a sustentabilidade e os fatores climáticos. E isso vai se tornar obrigatório para as empresas de capital aberto a partir de 2027, com o ano base de 2026 de referência. E o que a gente pode perceber nisso? Segundo as reportagens mais recentes, conforme eu trago aqui na tela, de cerca de 700 empresas de capital aberto no Brasil, que poderiam estar publicando voluntariamente nesse formato de normas da IFRS S1 e S2, apenas 4 publicaram seus relatórios nesse formato até o momento, neste ano de 2025. E, curiosamente, uma delas tornou-se, inclusive, a primeira varejista no mundo a divulgar nesses padrões, o que, de fato, simboliza o início de uma nova fase de transparência corporativa. E nesse dia de hoje, que inicia a COP30,
eu gostaria de finalizar com uma reportagem e também com uma reflexão. O que as COPs conquistaram na prática? A primeira COP foi lá em 1995, em Berlim, e a de hoje, que inicia em Belém, no Brasil, já é a COP 30, ou seja, se passaram 30 anos do início da COP. E o que nós temos de avanços concretos diante disso tudo? Estamos, de fato, seguindo para uma sustentabilidade plausível ou apenas redesenhando o labirinto verde que eu trouxe na imagem anterior? Bem, essa é a minha apresentação. Eu agradeço a todos imensamente a atenção e convido vocês para lerem o artigo científico e também as reportagens que foram mencionadas. Muito agradecida. Obrigada, Daniela. Agora eu vou abrir para perguntas. Só Daniela, Oi. posso começar, professor Patrícia? pode sim. Tá, Daniela, eu queria parabenizar, inclusive, os seus slides, né? A gente vê que você é uma pessoa de mercado e uma pessoa também da área da academia. E mandar um abraço bem grande ao Gilmar, que foi meu contemporâneo de doutorado lá na FGV. Somos amigos de muito tempo. Já recebi o Gilmar aqui no Ceará muitas vezes. Disse, Gilmar, o Sérgio Forte mandou um abraço para você. Ele vai entender tudo. Ah, eu vou falar sim. Temos. Ele tentou entrar na reunião, até aproveito para mencionar, ele tentou entrar na reunião, mas não estava conseguindo. E aí falou, ai, me desculpa, eu não entendo dessas tecnologias aqui, eu não consigo lidar, mas segue em frente. Gilmar é um grande, profundo conhecedor de China, né? Já esteve lá algumas vezes. E já trouxe aqui para o Banco Nordeste para dar palestra aqui no nosso Tênis Tech Estudos Econômicos. O pessoal ficou impressionado. Gilmar é uma figura. Gente, ele esteve na minha banca também, porque eu me doutorei um pouco depois. Eu queria entender por que a pergunta ou e não i, ou, né? A sua questão de pesquisa. E o segundo, como foi a metodologia mesmo, operacionalmente falando, A para met- chegar nessas relações? Que eu achei ótimo. O que eu reparei é que, infelizmente, apesar de ter a Europa sendo destaque em termos de legislação, muitas empresas ainda não conseguem reportar a sustentabilidade. E por que isso? Porque eu trouxe o E, ou o OU, não trouxe os dois juntos? Porque eu, na minha percepção, o que eu vejo é uma defasagem de ter uma métrica que seja parâmetro. E mesmo trazendo o IFRS, uma tentativa de unificação, ela não é obrigatória. Ela vem como voluntária. O Brasil adotou, nesse momento, como voluntário. E a partir de 2027, que vai reportar o ano base 2026, vai ser obrigatória. Mas as próprias CVM já mudou, né? Porque antes não era para ser assim, era para reportar um pouco antes, mas ela mudou porque viu que as empresas não estão conseguindo se adequar a esse nível de mensuração. E uma das questões que também agrega é principalmente o escopo 3, que vai além da cadeia de produção interna, em que a empresa tem o controle, ela vai para além, ela vai para os fornecedores. Então, como você consegue mensurar isso tudo em que você não tem controle? Essa cadeia produtiva. E outra questão também se dá sobre a incerteza da taxação do carbono. Então, eu posso fazer ter uma taxação para um determinado país, para outro, ou seja, eu ainda trabalho com uma certa incerteza daquilo que vai ser regulamentado em nível mundial. E a metodologia adentrando no trabalho, ela foi tentar buscar, né, ao longo desse período que eu citei, que foi, na verdade, o boom
de publicações voltadas para o ESG, o que estava tendo de críticas, de pontos favoráveis em relação a isso. E até eu tentei utilizar uma outra base da Scopus, mas não tinha dados suficientes que fossem muito significativos em relação a Science Direct. E o que a gente repara nisso tudo? É ainda uma questão especulativa. Apesar de nós estamos aí falando de COP, há tanto tempo que se discute redução da parte de carbono, ainda está o mundo tentando caminhar para uma tentativa de uniformização disso tudo. Não sei se... Dos 35, eu sei que percentual é difícil, eu gosto de percentual mais de 100, mas dentro daquelas temáticas, tem um ranking do decrescente, do que tem mais, do que tem menos, do que tem pouco, o que poderia desenvolver mais, que poderia desenvolver. O que poderia Alguns desenvolver destaques, alguns highlights. Posso aproveitar essa pergunta? Eu tenho uma pergunta na mesma linha, só para ver se a gente afina e aproveita. Dos 35, é possível identificar quantos se referem ao crescimento, quantos à reação negativa e quantos a tendências de investimento? E se seria possível atribuir uma pontuação a esses resultados? Infelizmente, não dá para fazer uma mensuração, porque o que acontece não é uma pesquisa que fosse quantitativa. E outro ponto também é que os artigos que foram selecionados, eles trouxeram a vertente dos 3 itens do ESG, não foi só focado em um item só. E eles são bem abrangentes, então eles trazem o que o mercado está evidenciando na prática. Então, não posso dizer só tem artigos que foram para favoráveis, outros negativos, não, eles têm a junção disso tudo. Agora, só uma curiosidade, essa é sua tese, você já é Obrigado. professora, fala um pouquinho de você aí. Eu sou advogada e contadora e pretendo ingressar no âmbito de mestrado. Ah, parabéns. Mais alguém quer fazer perguntas? Eu gostaria de fazer um comentário. Daniela, eu fiquei um pouco em dúvida no foco, né? Porque você falou de COPs no final, você fez a provocação de COPs. Ao longo dessa fala, você falou do relatório GRI, falou de taxação de carbono. Então, eu acho que esse recorte não ficou bem feito. A sua questão de pesquisa, qual é? Qual que era o problema que você quis resolver com essa pesquisa? Também para mim não ficou muito claro. Eu confesso que eu fiquei um pouco confusa. Então, tem um recorte. E o outro ponto é, você trouxe as notícias no final do seu trabalho. Então, se você fez uma análise a partir de notícias, então a metodologia não foi só a revisão de literatura, foi uma análise documental. E, na verdade, eu posso estar respondendo, eu fiz a primeira parte, a apresentação do trabalho, e aí quando eu vim para o contexto mundial, como está atualmente o SG, aí eu trouxe as reportagens, mas eu não utilizei as reportagens no meu trabalho, que é uma revisão de escopo. É porque É até uma onde envolvendo os artigos científicos que têm publicados, que foram avaliados, e eu não trouxe essa vertente, como é que eu posso dizer, para o trabalho, mas eu trouxe como uma provocação na apresentação. Tá bom, entendi. Mas acho que se tratando de um trabalho acadêmico, uma apresentação acadêmica, talvez ou trouxesse essas provocações embasadas com as pesquisas futuras, os temas futuros que você identificou da literatura, ou combinar com uma análise documental, porque, enfim, eu também venho da organização do corporativo igual você, então a gente tem essa pegada, né, de corporativo, mas acho que para academia a gente precisa embasar as provocações, né? Onde é que estão essas provocações dentro da literatura? Ou talvez um estudo de caso longitudinal para identificar essas barreiras e essas dificuldades que as empresas têm de divulgar esses relatórios. Então, para mim, ficou um pouco confusa essa questão mesmo de metodologia, né? Onde é que estão embasados tudo isso? De forma acadêmica, tá?
E não da literatura cinza. Você diz em relação às reportagens, né? É, Eu trouxe, na verdade, as reportagens como um insight de reflexão, mas o trabalho em si, ele se envolveu a analisar a base da Science Direct, que aí eu fui buscar com pesquisas de booleanas a questão da ascensão e da decadência do ESG, em que envolvesse as três vertentes, que é o environment, social e governance, e que fossem na língua inglesa, porque é o que tem mais de publicação, né, nessa base. E aí eu também selecionei o quê? Que fossem em journals que tivessem o Sismago acima de 50 de índice. Então, eu sim. também esse filtro, e aí depois eu acabei vendo o título e os abstracts para ver o que poderia agregar na ascensão e queda do SG e o que era tendência de críticas disso tudo e desafios ao mesmo tempo. Daniela, nosso tempo esgotou. Patrícia também, já há uns 2 minutinhos. É. Eu queria dar os parabéns à Daniela, né? Minha tese foi justamente sobre isso, foi sobre a falta de padronização. Se eu tiver um tempinho no final, eu falo. Mas, assim, parabéns e boa sorte aí na sua caminhada para o mestrado. Obrigada. Vamos para o segundo, Josa Stene. Pode começar, por favor. Tá, já aparece na tela, né? E vocês me ouvem bem. Sim. Pronto. Boa tarde a todos. Meu nome é Josa Stene, mas podem me chamar de Josi quando se referirem, né, a mim para qualquer questionamento. Esse é um artigo que foi desenvolvido a partir de uma tese de doutorado, da minha tese de doutorado, por mim, pelo professor Sérgio, que está aqui na sala, e que a gente, né, na verdade, aqui é parte dessa tese, né? E aí, nesse trabalho, a gente vem falar um pouquinho do efeito moderador, da responsabilidade social, na relação entre ambidestria organizacional e desempenho, utilizando como locus de pesquisa as empresas de saneamento básico do Brasil. Ixi, Maria, não está passando aqui a apresentação. Só um momento. Pronto. E aí, como, né, fazendo uma contextualização geral, né, nesse trabalho, a gente leu muito sobre as capacidades que as organizações têm, já que a gente estava falando, né, queria fazer essa relação com o desempenho organizacional, a própria responsabilidade social corporativa, né, trazendo muito a questão de que esse comportamento ético, né, das organizações, ele pode promover resultados positivos, e também trazendo, né, para dentro do campo do desempenho, que apesar de o desempenho organizacional estar sendo pesquisado sob diferentes abordagens e paradigmas, a gente a gente queria colocar esse construto desempenho dentro do universo do saneamento. E aí, algumas lacunas, né, de pesquisa que a gente conseguiu identificar, a principal delas, né, é exatamente entender de que forma essa variável responsabilidade social corporativa atua ou não como um moderador. E aí, dentro do setor de saneamento, que é um setor que tem tantos desafios, né, principalmente agora diante da atualização do marco legal de saneamento básico, né, por meio da Lei 14.026 de 2020, que vem atualizando uma lei lá de 2007 e com metas bem rigorosas para o setor de saneamento, como, por exemplo, fornecer água para 99% da população brasileira e coleta e tratamento de esgoto para 90%. Então, a gente fez uma análise, né, quando a gente analisou o locus empírico da pesquisa, quais são os desafios hoje do setor e quais são as tendências do setor. E com relação às tendências, a gente vê muito a questão do foco na sustentabilidade, a questão da inovação, então tem vários aspectos que rodeiam esses três construtos.
E aí, como problema de pesquisa, né, a gente traz a seguinte pergunta: quais são os efeitos da moderação da responsabilidade social corporativa na relação entre ambidestria e desempenho nas empresas de saneamento básico do Brasil? Então, foi uma pesquisa que foi feita num universo bem grande, né, dentro do país. Como objetivo geral, investigar os efeitos dessas relações desses três construtos, com dois objetivos específicos. O primeiro, verificar o impacto dessa relação entre ambidestria organizacional, né, de que forma a ambidestria e o desempenho são moderados pela responsabilidade social, e também uma análise multigrupo, já que dentro desse setor existem empresas de diferentes portes, né, organizações de diferentes portes, e a gente também queria ver de que forma, se isso, e se existia alguma diferença com relação a isso. Algumas relevâncias que a gente identificou dessa pesquisa: a teórica, aprofundar os estudos de moderação, a empírica, o próprio objeto empírico, que é o setor de saneamento do Brasil, a questão prática e gerencial vem com a questão da geração do conhecimento. E aí, entrando um pouquinho, né, na questão do referencial teórico, a gente pesquisou, né, a questão das definições, né, de tudo que a gente conseguiu identificar de teoria para ambidestria organizacional, e aí abordando a questão do exploration, exploitation, também alguns tipos de ambidestria, porque hoje a ambidestria ela se desdobra, né, em vários segmentos, a gente pode dizer assim. A responsabilidade social corporativa também, e aí a gente identificou nos estudos, né, nas pesquisas que fizemos, que existe já por parte das organizações, né, um grande movimento, e aí logo depois, né, já veio o ESG nessa crescente, né? Então, a gente viu, né, como é que se deu essa evolução da responsabilidade social corporativa dentro das organizações, e vendo, né, que a responsabilidade social corporativa, ela não vem mais apenas só como conformidade à lei ou a normas, né? São aspectos muito maiores que hoje circundam a responsabilidade corporativa. E o desempenho também, que a gente, né, já vê nas organizações que o desempenho ele não é mais só avaliado o desempenho financeiro, não é só não é dada a importância só para esse desempenho, né? Existe todo um desempenho, a questão do valor que a empresa fornece, né? Que a empresa gera para o cliente, para os seus stakeholders. E aí, né, que é importante frisar o nosso locus empírico de pesquisa, que foram as empresas de saneamento básico, e aí a gente traz, né, que o serviço prestado por essas empresas é um direito garantido, foi instituído pela Lei 11.445, lá de 2007, atualizada pela 14.026 de 2020, que traz essas metas arrojadas de saneamento. Então, são metas que o país passou a vida inteira e não conseguiu atingir, e agora as empresas de saneamento têm até 2033 para atingir esses níveis de atendimento de água de 99% e de esgoto de 90%, e sendo que esses problemas a gente observa muito mais na população vulnerável das periferias urbanas e áreas rurais. A falta de infraestrutura para que esse serviço seja prestado também é muito grande, né? A gente observa em todos os estados do Brasil, e a importância dessa universalização do atingimento dessas metas, que é reduzir o nível, o índice, né, de doenças, de problemas relacionados à educação, por falta de crianças na escola porque estão doentes, diminuição com gastos com tratamentos de doenças pelo SUS, etc. E aqui é o nosso modelo, né, que a gente utilizou para testar na pesquisa, né? Então, eu tenho aqui ambidestria organizacional com exploration e exploitation, desempenho, e duas hipóteses. A primeira hipótese, ambidestria organizacional influencia positivamente o desempenho, e a segunda, a responsabilidade social corporativa, modera a relação entre ambidestria e desempenho.
Para a hipótese 1, a gente pesquisou algumas pesquisas, então a gente encontrou, né, na verdade, algumas pesquisas que confirmaram, inclusive, essa hipótese, né, então a gente teve pesquisas nos diversos tipos de organização, né, que eu relacionei 5, mas tem mais detalhes lá no artigo. Na hipótese 2, que é a questão da moderação, que aqui foi o nosso grande desafio, né, encontrar trabalhos que já tivessem feito, né, esses testes de moderação desse construto responsabilidade social corporativa com ambidestria e desempenho, e não encontramos. A gente encontrou com outras variáveis, então, responsabilidade social com ambidestria, mas não era ambidestria com desempenho, ou então era desempenho, mas não era desempenho com ambidestria. Então, essas outras variações, foi o que a gente pôde utilizar para trabalhar essa questão da hipótese 2. Então, a gente trouxe aqui que o efeito moderador da responsabilidade social corporativa na relação entre estratégias ambidestras de alianças e desempenho, então não é exatamente a mesma relação que nós queríamos testar, mas eram relações com variáveis semelhantes, né? Um outro estudo que a gente identificou, onde a ambidestria moderava a orientação empreendedora, né? Então, aqui a gente pescou aspectos da inovação, e a responsabilidade social corporativa relacionada especificamente ao empreendedorismo social, moderando o suporte organizacional e o desempenho. Então, assim, para essa pesquisa, a gente não conseguiu encontrar nenhum estudo que utilizassem as mesmas variáveis, tendo a RSC como moderadora. Com relação à metodologia, foi uma pesquisa positivista, exploratória, descritiva, transversal, explicativa e quantitativa. As fontes de pesquisa, né, nessas bases, o Web of Science, Scopus, né, todas essas aqui de 2015 a 2024. As palavras-chave que nós utilizamos para fazer as pesquisas, utilizamos 3 instrumentos de coleta de dados, 3 escalas, uma para ambidestria, uma para responsabilidade social corporativa e uma para desempenho, elas estão no apêndice ao final. Utilizamos os dados demográficos provenientes da pesquisa, uma escala do tipo Likert de 7 pontos, e fizemos as 2 fases, né, fase de translation e back translation dos questionários. Fizemos também a validação de faces com 15 questionários, desses 15, 10 foram respondidos, fizemos um pré-teste com as 31 primeiros respondentes, e obtivemos 116 questionários válidos, que foram utilizados como o total para a pesquisa, sendo que esses 116 questionários representando 59 empresas de grande porte e 57 de médio porte. Josestene, temos mais 5 minutos. Tá, vai dar tempo. Fizemos o teste de viés, né, de resposta. Esses acessos foram conseguidos por meio das associações específicas dessas empresas de saneamento. Fizemos o teste, né, para ver a quantidade de questionários necessários, mínimos necessários, e fizemos a análise dos dados, né, com relação especificamente à ambidestria, a gente utilizou essa fórmula de Hughes, e com relação, né, aos dados descritivos, né, foram aqueles totais que eu falei lá no início, 49% correspondendo a empresas de médio porte e 50% de grande porte. Foram 34 empresas da região Nordeste, 25 da Norte, 25 da região Sudeste, 17 Sul e 15 Centro-Oeste, então pegamos de todas as regiões do Brasil. E aqui, já partindo para a parte de resultados, né, a gente consegue ver que temos aqui um desvio padrão dos 3 construtos próximos a 1, que aponta uma baixa variação.
O coeficiente de variação menor do que 30%, né, mostrando a homogeneidade dos dados. E aqui o resultado dos dois testes, das duas hipóteses. A hipótese 1 a gente conseguiu suportar, né, ela foi suportada, na verdade, que era ambidestria influenciando o desempenho. Com relação à hipótese 2, ela não foi suportada, ela deu um resultado, um beta negativo. E aí, o que é que a gente deduz, né, desse resultado, né? Hoje, as empresas de saneamento, elas sofrem uma pressão regulatória muito grande para o cumprimento desses padrões sociais e ambientais, né? Inclusive, o FRS 1 e 2, que a colega falou, as empresas de saneamento, elas já estão trabalhando para começar a aderir, né? E isso faz com que esses investimentos em ações de responsabilidade social se tornem muito altos, né? Isso é uma primeira percepção. E a gente viu que a RSC, de certa forma, ela atua sim como variável moderadora, no entanto, de forma negativa. E o que a gente tinha previsto no início é que seria de forma positiva. Aqui foi o resultado final da moderação, aquele nosso modelo lá do início. Com relação à análise multigrupo, a gente viu que não tem que essa relação entre ambidestria e desempenho, embora não seja significante, indica que o beta é mais forte para as médias empresas, apesar da pouca significância. A responsabilidade social corporativa tem um impacto no desempenho maior nas grandes empresas do que nas médias, e a moderação, os resultados de médias e grandes empresas foram baixos e sem significância. E aí trouxemos algumas contribuições teóricas que têm relação lá com a relevância lá do início, né? E com relação às limitações da pesquisa, né? Algumas limitações que a gente identificou. A questão do autorrelato, o questionário ele foi respondido pelo dirigente máximo de cada empresa de saneamento, então, de certa forma, era um autorrelato. O próprio alcance do instrumento, a gente não conseguiu pesquisar todas, né? Não conseguimos fazer um censo, apesar de ter sido a intenção no início. E como conclusão, né, a gente vê que os resultados indicam que há uma influência positiva da RSC tanto na relação entre ambidestria e desempenho organizacional. A hipótese 2 a gente não conseguiu confirmar, uma vez que a RSC não se mostrou um moderador eficaz, porque enfraqueceu a relação dessas outras duas variáveis, e a análise multigrupo apresentou coeficientes baixos e não significativos, sugerindo que não há diferença entre médias e grandes empresas, então elas ficam ali muito parecidas, o resultado dos dois portes, né? Eu acho que basicamente é isso. Aqui são as escalas, né? Das três variáveis e as variáveis demográficas utilizadas na pesquisa. Muito bem. Parabéns, Josi, pelo trabalho. Agora eu vou abrir para as perguntas. Uma questão é quais foram os principais desafios metodológicos enfrentados pela pesquisa? Na verdade, eu acho que foi a gente não ter conseguido um universo maior que a gente pudesse analisar, né? A gente conseguiu solicitar de 100% das empresas de saneamento do Brasil, até porque existe uma variação muito grande de porte, por isso que esse era um dos objetivos específicos, e aí a gente queria exatamente ver se havia essa variação, no entanto, no resultado dos 116 questionários que foram respondidos, né, a gente não conseguiu ver essa variação e a gente acredita que um dos motivos pode ter sido a gente não ter conseguido pesquisar todas, né? Eu acho que, não sei se teria outro professor, se eu quer complementar.
Queria até perguntar também, Josi, em relação à metodologia. Eu Sim. senti falta de variáveis de controle. As variáveis elas estão lá no final. Inclusive Aí foram, era porte, era o quando você disse que porte. o trabalho foi recortado, né, que era de uma tese, Isso. que foi recortada, eu disse, ficou alguma coisa aí pelo caminho. Não, mas ela está na apresentação, essa informação, inclusive. E ele é No o trabalho. segundo, é o objetivo específico 2, inclusive, que é o porte da organização. Ela é uma variável de controle. Patrícia, na análise multigrupo, a MGA, quando a gente faz Na análise multigrupo. entre dois controles, grande e médio porte. Também não foram Isso. significantes. Também não foram, né? É, Acho que uma, por isso que não uma, uma botou, não. questão é o seguinte: quando a gente tem A implica em B, o X implica em Y, nós podemos, e que tem uma variável interveniente, duas formas podem acontecer, ou mediar ou moderar. Não tem outra, Hum, então eu não conheço outra. Então, a literatura aqui tinha suporte para as duas, porque às vezes a literatura é tão interessante que às vezes X implica em Y, Y implica em X está com mediador, e no trabalho X está com mediador, então a gente tinha aí, nesse caso, a gente começou a verificar que tinha suporte para as duas. A tese da Josi, ela tem as duas coisas, ela mediando e ela moderando. A hum, gente fatiou o artigo e foi apresentar ela moderando. Realmente, ela não moderou. Agora, já da uhum, nova Premier, ela mediou parcialmente, não foi, Josi? Não foi totalmente, eu nem lembro. Porque quando. Foi totalmente, professor. Totalmente quando X não deu certo com Y, não deu match, não deu significância. Aí você vai pelo caminho mediador e é total. Quando é parcial, quando a base dá significância. E a gente apresentou a moderação, que é a influência da responsabilidade social, enquanto ela vai. Se eu tenho uma capacidade de inovar, em tese, isso gera desempenho. As empresas mais que têm maior desempenho no mundo são as mais inovadoras, tudo bem. Então, quanto mais eu tenho a uhum, capacidade de me inovar, sempre matando o produto, criando novos, eu tenho um melhor desempenho. Mas a gente tem que fazer isso com responsabilidade social. Apesar de que o uhum, artigo 1 fala que ainda está ainda e por isso que eu digo que é I, porque não ou, porque já é uma realidade, bem ou mal é uma realidade. Quem não jogar o jogo da responsabilidade socioambiental está fora do jogo. E aí, se alguém uhum, descobrir botar na rede da tua empresa, sai quebrando a cadeia produtiva para trás. Então, o que é se o investidor quer ou não, ou tem muita fiscalização em cima dele, do governo, quer ou não quer brincar de ESG, de ESG, de renome social, de CSV, de porta, seja o que for, se ele não quiser fazer isso, e alguém descobrir, é igual um político, alguém descobre que rouba. Ele está ferrado. Então, a empresa, se a Natura ou a... Agora, eu dei uma palestra para 150 pessoas do Tribunal de Justiça, mostrando que a Petrobras tinha todas as pílulas mais modernas, tá certo? De governança. E foi o maior escândalo que a gente pode perceber. Então, a gente está sujeito a tudo. Eu me lembro que quando você dava um dinheiro para o outro, tinha até um recibo. Aquele dia, você pediu um recibo de uma propina. Então, essa coisa da rede social, ela realmente ela tem que influenciar de alguma forma. Não influenciou, mas ela mediou, graças a Deus. Ou seja, está salva a rede social. Não pela moderação, mas pela mediação. Esse é o que a gente quis, graças a Deus. Que imagine se não fosse salvo por uma das duas. Aí tinha a ver com o que a Daniela falou. Então, por enquanto, é sorte, faz de conta, né? Mas deu para fazer. Bom, pelo menos no processo de aculturação que a gente tem, né? Na teoria, né, O professor? empresário só faz as coisas quando ele é cobrado, né? Porque isso tudo é meio que é muita despesa para ele, né? Para a gente brincar de realmente se proteger social e ambientalmente, haja, haja caixa, né? Então, às vezes, os empresários, eles preferem... Se for ver, a Globo deve 700 milhões ao governo, e aí? Tá certo? Só de passivo trabalhista. E aí, quem é que faz? Quem é que paga essa conta, né? Por aí vai. Eu gostaria de, assim, indagar sobre os principais resultados para as empresas de saneamento que o estudo nos traz. A gente
vê várias possibilidades, né? O estudo, ele trouxe alguns insights que podem e devem ser utilizados por essas empresas, como, por exemplo, que vem nas próprias contribuições, né? A adoção de práticas de responsabilidade pelas organizações, principalmente agora que eu digo logo já, né? Em 2027, a a própria vai passar a ser obrigatória a questão do IFRS 1 e 2. Então, assim, as empresas elas precisam entender que é um caminho quase que sem volta. Se é para constar ou é para realmente acontecer, aí já é outra história, mas que vai ser isso cada vez mais exigido, né, e regulado, com certeza. Outra coisa, né, que dá para também a gente pescar do trabalho quando se implementa essas práticas de responsabilidade social, as organizações elas acabam criando ambientes mais limpos, mais sustentáveis, e isso mitiga problemas socioambientais. E o locus empírico dessa pesquisa são as empresas de saneamento, que têm uma relação de impacto muito grande com o meio ambiente. Então, particularmente as empresas de saneamento básico no Brasil, elas são organizações, são empresas cujo negócio estão diretamente relacionadas à questão dos impactos ambientais, né? Então, assim, também a gente consegue ver alguns aspectos que podem ser considerados a partir do que a gente levantou no trabalho. Obrigado. Nosso tempo esgotou. Vamos para o próximo trabalho, que é da Joelise. Isso, professora. Boa apresentação. Obrigada. Porque não está aparecendo, só o que me falta. Abençoada apareceu. Estão vendo? Deu certo. Só Sim, tá colocar em bom. modo apresentação. Quando ele aceitar, né, que é os bonecozinhos. Deu? Ainda não está em modo apresentação aqui. Para mim tá, mas respondo de novo. Aí. Deu? Pronto, vamos lá. Vocês vão encontrar alguma semelhança desse nosso trabalho com o trabalho da Josi, que ela acabou de apresentar, tá? Esse também é fruto da tese, que concluiu ano passado, né? Tendo o nosso orientador, o professor Sérgio, que brilhantemente nos conduziu nesse processo, eu, Josi e Aurineide. Então, esse trabalho, ele busca uma parte da tese, tá? A Josi trabalhou com a parte da moderação, e esse artigo aqui, nesse SEMEAD, a gente apresentou a mediação, tá? Só que eu trabalho a variável ESG, a Josi trabalhou a variável de responsabilidade social. Então, esse é sobre o efeito mediador ESG entre ambidestria organizacional e desempenho organizacional nas empresas de saneamento básico no Brasil, tá? Que é a nossa agenda. Então, contextualizando muito rapidamente para a gente não perder tempo, né? Então, diante de tantas mudanças estratégicas, tecnológicas, economia globalizada, então as empresas ela têm essa necessidade de buscar inovar, né? E buscar enfrentar essas mudanças. Então, as empresas elas vêm buscando o equilíbrio entre explorar novas habilidades e refinar ou melhorar as habilidades existentes, tá? Então, essas empresas que investem em inovação, elas possuem essas características que resultam em uma melhor performance organizacional. As questões sociais, ambientais e de governança, elas vêm ocupando essa relevância no mundo,
tanto quanto as informações financeiras, né? E muitas empresas, elas vêm tomando as suas decisões com base nessas práticas ESG, buscando esse progresso sustentável. O tema saneamento básico, ele tem sido uma preocupação mundial, e no Brasil, ele sofreu o novo marco legal do saneamento, né? Como o Josi já apresentou, onde foram estabelecidas novas diretrizes, novas metas para a universalização dos serviços de água e de esgoto. Como lacunas de pesquisa, a gente encontrou alguns estudos mediadores, trazendo o ESG, mediano. Josi, você está passando a tela? Na minha tela não está passando, eu não sei por quê. Sim, a tela ficou parada. Parado. Ah, agora Foi deu. mesmo? E agora, tá vendo? Passou. Então, vou deixar assim, tá? Pode ser, gente? Porque eu acho que quando eu amplio, não passa. Eu acho que você vai ter que passar manualmente os slides. Eles não estão saltando evoluindo com a tua apresentação. Pronto, eu posso deixar assim, então, e passando nesse formato? Pode sim. Tá. Então, nós buscamos. A pesquisa ela é bem extensa, foram muitos artigos pesquisados, e nós encontramos estudos de mediadores com a variável ESG entre mediano, inovação e desempenho, e não a capacidade de inovação, alguns aspectos ambientais, né, entre inovação tecnológica e desempenho, processos verdes entre inovação e desempenho. Então, como lacuna teórica, diante desse não alinhamento teórico no fenômeno, entendendo que a ambidestria é a capacidade de equilibrar em níveis altos de inovação incremental e radical, identificamos a necessidade de investigar o efeito mediador ESG entre ambidestria organizacional e desempenho organizacional, como lacuna empírica, estudos no Brasil e no setor de saneamento. Questão da pesquisa. Qual o efeito mediador ESG na relação entre ambidestria organizacional e desempenho organizacional nas empresas de saneamento básico no Brasil? Objetivo da pesquisa. Geral, investigar o efeito mediador ESG na interação entre ambidestria e desempenho nas empresas de saneamento básico no Brasil. Objetivo específico, investigar o modelo tendo a variável porte da empresa como uma variável de controle com o uso da análise multigrupo. A pesquisa ela apresenta relevância teórica e empírica, teórica uma vez que ela usa o modelo conceitual com esses três construtos, e além de utilizar ESG como mediador entre ambidestria e desempenho, relevância empírica, né? O setor de saneamento básico, que ele tem uma relevância e preocupação mundial. A pesquisa se experiencia em empresas de saneamento no setor público e no setor privado nas 5 regiões do Brasil. Apresenta relevância contextual, né? Haja vista que o saneamento básico ele vem sofrendo esse novo marco legal de saneamento, né? Que a Josi, inclusive, já apresentou. Relevância prática e gerencial. No campo organizacional, os gestores das empresas, eles podem usar este trabalho. No campo acadêmico, pode ser usado por pesquisadores em suas diversas linhas de pesquisa. Relevância política pública e social, né? Uma vez que o saneamento ele tem esse papel na saúde pública e no bem-estar das pessoas, e principalmente a pesquisa está sendo feita no Brasil, que enfrenta esses dados alarmantes de déficit no setor, né? Que afeta principalmente os segmentos mais vulneráveis da sociedade. Aqui a gente traz um referencial teórico de ambidestria organizacional, né? Então, a capacidade da organização de explorar novas oportunidades, o exploration, né? Inovando radicalmente seus produtos, enquanto explora processos e recursos existentes, o exploitation, inovando incrementalmente seus produtos na organização. Aqui o conceito de ESG, né, uma vez que traz o quanto as empresas elas vêm buscando a forma de reduzir seus impactos no meio ambiente, tornando isso mais sustentável, socialmente responsável. Esse tema ele ganhou mais destaque em 2015, com a Agenda 2030 da ONU e o Acordo de Paris, e em 2020, com o Pacto Verde Europeu. Trazemos também, no referencial teórico, desempenho organizacional, que é uma das variáveis dependentes mais relevantes, né? Por meio do desempenho, as empresas elas podem avançar e expandir. E aqui o nosso framework,
onde a gente traz a mediação ESG entre ambidestria e desempenho. Aqui nós destacamos 4 hipóteses. A hipótese H1, ambidestria organizacional influencia positivamente o desempenho. A H2, ambidestria organizacional impacta positivamente ESG. H3, ESG impacta positivamente o desempenho organizacional. Hipótese 4, ESG medeia a relação entre ambidestria e desempenho. Nós buscamos na literatura e encontramos vários autores em que trazem a ambidestria organizacional influenciando positivamente o desempenho organizacional. Aqui também na H2, onde a ambidestria organizacional impacta positivamente ESG. Na hipótese H3, onde ESG impacta positivamente o desempenho organizacional. E na hipótese H4, onde a gente traz alguns autores em que apresenta ESG nessa relação, tá? A gente trouxe Luang, 2023, Jansen et al. Em 2006, Xie et al. 2019. Bom, na metodologia, uma pesquisa exploratória, descritiva, explicativa e quantitativa. As fontes de busca, palavras, o instrumento foi o questionário, né? Nós usamos dados demográficos, porte, natureza jurídica, abrangência da empresa, localização geográfica, tempo de atuação no mercado de saneamento, tipo de serviço. A escala foi o tipo Likert, com 7 pontos. Realizamos as fases de Translation, Back Translation. As escalas utilizadas para a ambidestria foi a de Sharma, et al. 2020, a de ESG foi a de Liang, et al. 2020, a de desempenho foi a Prieto e Pilar, 2012. Realizamos validação de fase na coleta de dados, pré-teste, a pesquisa, nós obtivemos 108 questionários válidos, porém, 8 desses questionários eram empresas de pequeno porte e a gente retirou da amostra para evitar um possível viés. Realizamos testes de viés de resposta tardia, teste T, teste fator único de Harman. Realizamos pesquisas em todas essas associações, a ESB, a ABS, a SEMAI, a APCOM. Tivemos a sorte de ter o nosso presidente da CAGES, que também estava presidente da ESB, que facilitou todo o nosso processo de pesquisa. Bom, o universo da pesquisa das empresas de saneamento é no número de 1.871 empresas. Mas a população dessa pesquisa, a gente excluiu as empresas rurais, empresas de pequeno porte, organizações sociais, nós ficamos com uma população de 631 empresas de saneamento. E aí nós realizamos o teste, né, fizemos o tamanho da amostra pelo G-Power e encontramos 68, né, o que diz que deveria ser de 2 a 3 vezes esse valor, mas a nossa amostra ficou em 100 empresas e a gente caracteriza isso como um limitador da pesquisa. Temos mais 5 minutos. Tá, então vamos acelerar. Utilizamos essa fórmula aqui para calcular a ambidestria. Os dados foram analisados por meio da análise multigrupo por porte de empresa, para ver se existia diferença entre as médias e as grandes empresas, tá? Aqui foram os dados descritivos, a estatística descritiva, a gente viu que a média apresentou valores acima de 5, desvio padrão todos próximos a 1, o coeficiente de variação também foram menores que 30%, e aí a gente chega na hipótese H1. Ela foi suportada, tá? A hipótese H2 também foi suportada, com um beta bem alto, né, de 0,722, com um P abaixo de 0,05, a H3 também foi suportada, a H4 também foi suportada, então isso implica que no setor de saneamento observou-se que as práticas das empresas têm influenciado a relação da organização, da ambidestria e desempenho. Aqui é o resultado apresentando que as 4 relações elas foram suportadas. Aqui a gente traz o resultado dessa mediação, né, observando que ela realmente foi suportada. Aqui a relação direta, né, apresentando o beta também, né, realmente o beta foi bem alto, por isso que a gente trata de que a nossa mediação ela foi parcial. Na análise multigrupo, o porte ele influencia a relação entre ambidestria e ESG, sendo mais alta nas empresas de médio porte. O porte também influencia a relação de ESG e desempenho, sendo mais alta nas empresas de grande porte.
Já na relação entre ambidestria e desempenho, não se mostrou significante, com um P acima de 0,05. Aqui são as contribuições teóricas e contribuições práticas que a gente até já citou ao longo do trabalho. Limitações da pesquisa, insuficiência de pesquisas similares no contexto, né? Houve análise, autoanálise, né, do desempenho da empresa, um questionário autorrelato, isso pode aumentar o viés de desigualdade social, a impossibilidade de repetir essa pesquisa com a mesma amostra em momentos distintos, o alcance do instrumento utilizado. Então, conclusão, a gente tem que ambidestria, a gente realmente demonstrou que a ambidestria influencia o desempenho, né? Ambidestria influencia ESG, ESG influencia desempenho, ESG medeia a relação entre ambidestria e desempenho, né? Na análise multigrupo, a gente observou que a empresa, o porte influencia as relações de ambidestria e ESG desempenho, porém, entre ambidestria e desempenho, o porte, o resultado não se mostrou significante. Então, isso evidencia que a relevância das práticas ESG no ambiente organizacional do setor de saneamento, né? E isso possibilita que os gestores dessas empresas, elas avaliem os impactos do modelo em suas operações e identifiquem as ações mais eficazes para manter o desempenho desejado. Para pesquisas futuras, recomenda-se aplicar o estudo em amostras mais representativas, utilizando efeitos moderadores de outras variáveis de outros modelos. Sugere-se ainda examinar as contribuições distintas das atividades de ESG para inovação de exploration e exploitation, e a utilização de outros construtos voltados à inovação também podem ser valiosos, tá? Aqui foram algumas referências que a gente apresentou. Aqui a gente traz a escala de ambidestria utilizada, a escala de ESG utilizada, a escala de desempenho. Aqui estão os dados demográficos, né, que a gente realizou na pesquisa. Ok, professor? Ok, obrigada, Joseli. Agora eu vou Joeli, abrir para chamar Joeli. Jo. Jo. Agora eu vou abrir para as discussões, perguntas, fiquem à vontade. Eu gostaria de saber se o trabalho final, porque eu entendi que isso aqui já é o artigo final da sua tese, né? Já está Na, finalizado. ver- na verdade, é parte, que a tese a gente trabalhou a mediação e a moderação da variável ESG. Nesse trabalho, a gente trouxe a mediação. E gerou alguma recomendação para a política pública para essas empresas? Vocês conseguiram abordar isso no final? Conseguimos. A gente tenta fazer com que os investidores, com que novas políticas públicas sejam abordadas, sejam tratadas, né? Para que possam estimular, né, o uso das práticas ESG, né? Para que os investidores entendam a importância dessas práticas, para que o governo ele favoreça, né, caminhos que as empresas possam ter interesse em inserir essas práticas ESG em suas empresas. Interessante. Fazer Obrigada. só uma observação aqui. Viu, Mônica, esse locus empírico, saneamento, por si só, dentro do DNA dele, já tem implícito a questão da responsabilidade social e ambiental, né? Água e esgoto, pelo menos, pode ser por retórico, mas pela prática, a gente tem, e até pelas metas ousadas que a gente tem, né? Ousadas para a situação atual. Então, uma coisa interessante é que às vezes a gente pega um questionário, mesmo fazendo com validação de face, a gente tendo um trabalho de chegar antes do pré-teste, né, de fazer uma adaptação, não precisou de adaptações, porque senão a gente teria que fazer uma análise fatorial exploratória nas questões, etc. Então, a gente fez uma validação de confirmação. Mas, aí, em algum linguajar, alguma coisa, a gente faz uma adaptação minúscula, né? Então, o que a gente percebe é que as empresas de saneamento do Brasil, ela já compreende, em responder um questionário ESG ou de realidade social, com mais, talvez, eu estou aqui, falo igual a Daniela agora, com ilação, né? O mais do que uma empresa que, talvez, que polua, né? Assim, polua, então não se preocupe tanto com ESG, a plano social. Então, lá, foi muito interessante.
eu de saneamento e água, eu confesso que eu entendia como usuário. Aí eu pedi, Josi era a chefe de gabinete do presidente, a Joelise. A Josi era também do Superintendente. top lá da presidência. E a Aurineide é outra, né? Que a gente trabalhou o Create Share Value. Aí eu disse assim, pedi, já que eu estava com três pessoas de alto nível lá, eu disse assim, olha, eu queria uma reunião, eu acho que eu falei para falar, eu queria uma com o presidente da CAGES, para ele me explicar sobre saneamento. E eles são da turma delas, é bem jovem. Então, ele mostrou o saneamento do mundo, na América Latina, no Brasil, com os slides maravilhosos. Foram 3 horas que eu fiquei, assim, impressionado. O que eu noto muito, professor, bom, viu, professora Patrícia, que às vezes os professores orientam sem ter muito conhecimento do objeto empírico. Aí eu disse, não, eu tenho que me entender nesse objeto empírico para poder até fazer na discussão, não só o abatimento entre o referencial teórico e resultados, mas também entender um pouco do business que eu estava metido, né, e não só como usuário. Eu realmente fiquei encantado. E eles lá, eles realmente têm essa questão ESG, realidade social, porque na linha do tempo é assim, começou com a realidade social, depois foi Corporate Social Performance, depois foi o Tri Bottom Line, depois foi ESG, né? Agora tem CSV, agora já tem um tal de Business Society, que ainda está meio academia, meio prática, né? Então, às vezes começa da prática, depois para academia, às vezes começa da academia, vai para a prática e fica nesse imbróglio. Na realidade, todo mundo quer falar a mesma coisa, de uma forma. E o G entrou aí, entrou do ESG, entrou depois da crise dos derivativos dos Estados Unidos, né? E aí entrou a questão do G. Mas G sempre teve na responsabilidade social, na transparência, um dos pilares da responsabilidade social, né? Questão da ética, questão da responsabilidade social. Mas o G entrou mais na questão dos acionistas, do financeiro, por isso que a Daniela falou da questão dos stakeholders, deu um overview aí de onde vem a gênese dessa questão. Mas eu notei, uma coisa que eu posso dizer aqui como orientador, foi um prazer entrevistar 3 pessoas de altíssimo nível, é que o pessoal da área de saneamento, eu noto que ele já realmente respondeu bem a questão do ESG e do Regulamento Social, tanto que houve a mediação, quer dizer, está salva a ESG e está salva a Regulamento Social. Infelizmente, a Aurineide, eu acho que eu já tinha meus 3 artigos, eu acho que ela foi sozinha, né? Na CSV, não sei onde é que ela vai estar aí na sessão e tudo mais. E é isso, eu fiquei feliz para a questão, por mais que Daniela aqui ainda não esteja imaturo, realmente tem um marketing aí, eu faço ESG, eu faço isso, faço aquilo, e tem um lance também de imagem, essa questão, mas eu acho que até depois dessa COP aí aqui no Brasil, depois da COP, né, da Agenda 21, essa participação do presidente aqui, eu acho que a coisa vai pegar mais, vai acelerar um pouco mais por aqui, inclusive de trabalho científico, né? Eu acho que essa onda vai pegar mais por aqui, apesar de que eu fiquei impressionado com aquelas 4 empresas que você trouxe que realmente agora que tem que está nos indicadores internacionais, né, IFRS. Mas é isso, desculpa aí, eu tenho me alongado, né? Eu quis Uhum. dizer que a ESG, por enquanto, eu acredito que cientificamente ESG e CSA, Corporate Social Responsibility, estão salvas aí. Pelo menos nesse E objeto empírico, né? eu senti muito isso, professor Sérgio. Eu defendi minha tese sobre ISD em 2023. Então, assim, quando eu quis falar sobre ESG, não queriam muito, né? Porque não acreditavam. E eu consegui falar, eu consegui trazer, meu trabalho foi exatamente em relação às métricas que o Daniel falou, uma, não foi crítica, mas uma discussão em relação a gente tem várias métricas e cada métrica mede de uma forma diferente. Aí eu utilizei as duas bases, da Thomson e da Bloomberg, e quando a gente faz o cálculo dá diferente, porque elas medem coisas diferentes, apesar de chamar ambos de ESG, né? Então, assim, eu também sou da sua linha, eu acredito muito que a gente ainda vai conseguir avançar muito. O Príncipe Charles esteve aqui, né? Acho que essa coisa vai pegar, né? É mesmo. Nosso tempo esgotou novamente. É, É um assunto real agora. agora vai ser a Mônica. Boa apresentação, Mônica. Obrigada.
E aqui para compartilhar a tela como um todo, a apresentação está na tela para vocês, Muito bom. tá? Perfeito. Assim, Bom, pessoal, vou apresentar aqui uma parte da minha tese e mais uma sigla para a gente aqui que está discutindo sustentabilidade. Então, o meu foco é falar sobre a CS3D, que é uma nova diretiva da União Europeia de responsabilidade, due diligence, né, de sustentabilidade corporativa. Esse primeiro trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês, o que eu fiz foi analisar a literatura, que é, como a gente vai ver, ela é muito recente. Então, esse trabalho eu fiz junto com o meu orientador. Nós somos lá da UFSCar, do Departamento da Engenharia de Produção, que fica em São Carlos. Então, para contextualizar, a CS3D ela foi aprovada no Parlamento da União Europeia no começo do ano passado, mas ela já era um documento, uma ideia que já vinha discutindo nos últimos 4 anos, mais ou menos a partir de 2020. E o objetivo dessa diretiva é um instrumento legislativo, né? Então, algo obrigatório. Isso é o que traz de diferença de algumas outras normas e diretivas que a gente tinha até então. E o objetivo de deixar a economia mais sustentável, então não só financeiramente, mas a CS3 ela aborda muito o direito trabalhista, então condições de trabalhos humanas e a questão ambiental. E a CS3 ela vem para contribuir para a União Europeia atingir, atingir a meta de zerar as suas emissões até 2050. E a CS3 ela vem muito forte para as empresas do setor privado. Então, como a gente pode, vocês já podem estar pensando, né? Mas o que ela traz de diferente? Pessoal, ela é um pouco mais do mesmo, tá? Então, ela vem muito nessa linha do que a gente já discutia na OCDE, nos ODS que vocês também já apresentaram antes de mim, o Acordo de Paris, o Pacto Climático, né, de 1,5 graus, o que a Organização Internacional do Trabalho também a gente já vem discutindo há décadas. Então, ela um pouco que reúne tudo isso, ela não é nada, ela não está inventando a roda, tá? É uma consolidação mesmo de alguns pontos que a gente já vinha discutindo na questão ambiental e na questão trabalhista. E para mostrar para vocês de forma um pouco mais prática onde é que a CS3D, e às vezes tem trabalhos que trazem como CSDDD, né, a sigla. Então, e que é um pouco da diferença dela em relação a algumas outras, né? Ela exige alguns regulamentos da empresa que está na União Europeia ou empresas que exportam para a União Europeia, mas não só a empresa foco, a empresa principal, mas tudo a montante da sua cadeia de suprimentos. Então isso é uma grande novidade e uma grande preocupação que os trabalhos trazem, como a gente vai ver daqui a pouco. Até a distribuição no cliente final. Então o uso, o descarte, a logística reversa, isso não está implementado na CS3E. É realmente a cadeia montante até o cliente final, até o que a gente chama em inglês de a parte do downstream. Então, a justificativa para o meu trabalho, para a minha pesquisa. Então, ela é uma legislação obrigatória, diferente de outras que vinham como mais opcional, né? De boa prática. Ela estabelece o dever da diligência. Tem 3 setores que vão ser impactados pela CS3D nessa primeira onda, nesse primeiro momento, que é o setor de mineração, têxtil, produção de roupas e calçados, e o o agronegócio. Então, por isso que, né, justifica a importância de trabalhar e estudar mais esse tema aqui no Brasil. A questão da extraterritorialidade, então não só para as empresas que estão na União Europeia, mas também para as empresas que estão fora da União Europeia, e aí isso desdobra em muitos outros países, porque é toda a cadeia, a montante de produção desses setores. Mas falando num recorte do Brasil, a nossa importância como balança comercial e como parceiro, nós somos o segundo país que a União Europeia mais importa produtos. A primeira é a China, a gente está em segundo lugar.
Nosso PIB é muito de exportações, ele é relevante para a União Europeia, então tem essa questão econômica. E também a União Europeia, como bloco, né, eles são o segundo maior que investe no Brasil. Então a gente tem essa relação comercial e de investimento com eles muito forte, seja a gente exportando muito produto agrícola e de minério, além do petróleo, né? Mas a cadeia de petróleo e gás não está dentro da CS3E, e o contrário deles investindo muito na gente. Então, os objetivos do trabalho foi entender o que tem se publicado sobre o tema na literatura, na academia, estruturar e interpretar esses achados com um quadro de pesquisa futura que gerou essa agenda. Então, começando, né, na prática o trabalho, a minha metodologia foi uma revisão sistemática da literatura, com essa string, né, que são os termos, ou as siglas e os termos da CS3E, tanto em português quanto em inglês. Utilizei essas 4 bases acadêmicas. E aqui está o meu prisma, então foram selecionados 251 artigos, que aí foi naquele trabalho de tirar duplicada, ler o resumo, as palavras-chave, depois ler o resultado, enfim, foi feita toda essa leitura e foram incluídos mais 12 trabalhos como método, né, de backyard, snowball, e no final a gente ficou com 97 trabalhos que a gente leu integralmente para entender. E aí foi uma segunda parte da metodologia. Para fazer as questões de pesquisa, eu utilizei uma abordagem 5W2H, que alguns autores já defendem, né? Que eu fazendo aquelas 5 perguntinhas, né? O que, o porquê, quem, onde, quando, como e quanto em relação a essas publicações, a gente consegue, de alguma forma, consolidar, caracterizar, criar como se fossem uns clusters, né? Do que foi publicado até agora e me ajuda a escrever, né, me ajudou a escrever o quadro de pesquisa futura. Então, dos resultados, o que a gente tem? Quais são os principais conceitos? O que foi estudado, né, até agora? Então, lembra que ela foi aprovada no Parlamento em 2022, então os trabalhos são muito recentes, de 2022 para cá. Então, o foco tem sido estudar um pouco a questão da cadeia de suprimentos, né, então esses impactos a montante, muitos trabalhos na área jurídica, de direitos humanos e direitos corporativos, porque a diretiva também ela traz uma responsabilidade civil dos gestores, dos managers, né, da cadeia de suprimentos. Depois, a relevância e as lacunas na literatura, então foi identificado que não tem modelos práticos nem gerenciais, isso ainda não foi estudado ou abordado sobre a CS3D. Também não tem trabalhos interdisciplinares entre a área jurídica, do direito, de gestão e sustentabilidade. Os trabalhos ainda estão com focos muito isolados, né, fragmentado. E as lacunas se distribuem em 3 dimensões, que eu trago aqui nessa figura, mas eu vou explorar melhor aqui. Então, a primeira dimensão é uma abordagem organizacional. Faltam trabalhos, não tem trabalhos explicando como vai ser o desdobramento da CS3D numa rotina, num dia a dia da empresa, independente se ela ser uma empresa privada ou pública, ou uma empresa dentro da União Europeia ou fora da União Europeia, tá? O segundo bloco, né, de lacuna, a segunda dimensão, em questão às dimensões regulatórias, tecnológicas e jurídicas. Então, falta explorar a teoria. Então, pouquíssimos trabalhos exploraram a questão de teoria mesmo, né, dos stakeholders, como vocês comentaram anteriormente, uma teoria de Resource-Based View, teoria de custos de transação, que isso vai gerar custos, acho que a gente também comentou aqui mais cedo, né, quem vai pagar essa conta. Então, que não consegue explicar esses mecanismos e os processos que vão se desenvolver de conformidade. E o terceiro bloco, a terceira dimensão, a lacuna, foi agrupado como análise contextual e de impacto. Então, a CS3D, ela trata, tem trabalho falando, né, sobre um instrumento de aplicação homogêneo, mas a gente está falando de uma diretiva que vai fora da União Europeia, que tem questão cultural, tem setores diferentes, 3 setores diferentes, mas a cadeia de suprimentos desses 3 setores são bem diversas, a questão geográfica, institucional, então isso ainda não foi, na literatura acadêmica, a gente não identificou, não foi tratado isso de forma mais frequente ou mais contextualizada.
Os autores, instituição, países. Então, a gente conseguiu identificar que muitos trabalhos, obviamente, estão na União Europeia, mas não tem, assim, um professor, uma universidade, um grupo de estudo que se destaca. Algumas análises que a gente conseguiu fazer, né? Mais de 70% artigo, tem muito capítulo de livro e livro já explorando a CS3D, teses. Então, tese sim, a gente conseguiu identificar aqui trabalhos de tese, né, de doutorandos da Holanda e da Finlândia, que estão com foco na CS3D. Por outro lado, vários journals e congressos que já têm apresentado trabalhos. E a área jurídica, como eu já tinha comentado, então mais de 50% dos trabalhos publicados até agora está com foco jurídico, muito assim, comparando a CS3D com a legislação que já existe na Holanda e na Suécia sobre direito trabalhista, sobre sustentabilidade, como é que ela se contrapõe ou não, se a CS3D ou as legislações e diretivas de cada um desses países, quem que está pesando mais a mão, né? Então, muito foco na área jurídica. Então, o vencedor se Quatro destaca. minutinhos. Nós... Tá bom. Então, eu acho que o mais importante aqui destacar nesse slide é que menos de 20% desses 97 trabalhos finais são estudos empíricos. Então, a gente tem uma oportunidade, né, um gap aí para estudos empíricos e que vão além, né, questionam outros pontos além da parte jurídica. Então, no final, eu montei esse quadro de pesquisa futura, então, baseado naquelas 3 dimensões que eu explorei um pouquinho mais anteriormente. Então, com subcategorias, né? Já também coloquei como proposta algumas perguntas, estão baseadas na literatura, nesses 97 artigos finais. E de consideração final, o que eu trago é que a CS3D, ela representa uma mudança de paradigma na governança de sustentabilidade, né? Por ser uma obrigação. E por impactar a cadeia de suprimentos, a montante, fora da União Europeia, dentro da União Europeia. Então, isso é algo bastante diferente do que a gente tinha até então. Ela reformula o debate sobre a CS3D a partir de o meu trabalho, ele traz essa questão mais gerencial. Então, o que a gente tem de como, de rotina, como é que vai ser esse desdobramento? E também de políticas públicas, e falta ainda explorar, né, como é que a tecnologia, a inovação, uma governança mais proativa, e também estudos relacionados a pequenas e médias empresas, que elas não são as empresas que vão ser impactadas diretamente pela CS3D, mas elas são fornecedores de empresas que exportam, né, para a União Europeia. Então, como é que a gente vai trabalhar com essas pequenas e médias empresas? No mais, eu agradeço a atenção de vocês e já adianto o agradecimento das contribuições, das críticas, o que dá para melhorar aqui para a gente tentar a publicação numa revista. Obrigada. Parabéns, Mônica. Antes de abrir para as discussões, eu só queria dizer que eu achei muito interessante na parte da conclusão, que você bota essas questões de pesquisas futuras, toda organizada, com categorias, de forma analítica. Eu achei assim, eu nunca tinha visto. Parabéns. Obrigada. Tá. Eu acho que essa vai pegar, porque a responsabilidade civil vai fazer o pessoal correr atrás, não tem como. Mas o grande desafio é a segunda, né? Os fornecedores dos fornecedores. Esses aí que vai ser muito complicado trazer tudo isso para dentro dessas exigências, né? Eu gostaria de te perguntar sobre os autores e instituições e países que lideram essas pesquisas. Está tudo só na Europa? Muita coisa na Europa, professor João. Não vou te saber mensurar, mas enormemente na Europa. No Brasil, a gente não tem nenhum Não trabalho temos nada. ainda. Nem Estados Unidos, muito menos na África, né? Na verdade, América do Sul, nem só Brasil. Mas e dentro da União Europeia está muito forte na Holanda, Finlândia e Alemanha. Os principais autores estão nas universidades desses 3 países. Obrigado. Outra questão é, por exemplo, no ramo têxtil, né, nós temos problemas com trabalho escravo, né, e isso na Ásia, isso na América, aqui temos muito disso, né? Vai ser Felizmente. complicado, né, trazer tudo isso para o contexto da norma.
Sim, ela é bem complexa, né? Mas, e a partir e para uma informação interessante que eu acabei esquecendo de comentar. Para as empresas da União Europeia, a norma passa a valer agora em 2027, para as empresas não da União Europeia, a partir de 2029. Então a gente tem 3 anos para entender essa diretiva, se adequar e questionar também, né? Porque eu acho que tem um trabalho aí de questionar o que que dá para a gente fazer, o que que não dá. Enfim, é bem complexo. Tá tendo muita discussão na Europa ainda, por mais que o Parlamento Europeu já aprovou esse documento, ainda tem muitos grupos, movimentos questionando exatamente isso. O fornecedor nível 3, nível 4, como é que a gente vai fazer isso, tá? Então, talvez ela sofra alguns ajustes, mas anular ela, agora voltar atrás, parece ser bem difícil, pelo que eu tenho conversado com o pessoal lá de fora. Eu poderia Obrigado. fazer um anexo em relação ao que o professor também comentou. Mônica, vendo esse overview de os artigos que você leu e do que você explorou, mesmo sendo a diretriz, o que você percebeu de implantação internamente nos países? Tem uma legislação que já foi implantada com base nessa diretriz para atender até a questão cultural do país? Não, não de forma gerencial como um todo. O que tem trabalho, citando, é que o que que a CS3D exige de trabalho, de direito trabalhista, então não ter trabalho análogo à escravidão, né? Tudo aquilo que a gente já sabe, fornecer água, banheiro limpo, né? Alimentação. Trabalhos que estão na Suécia na Alemanha falam, olha, mas isso aqui a gente já exige, a gente já implementa nas empresas. Então, o pouco que tem de parte mais prática, né, já fala, olha, a CS3 dela já está coberta pela nossa norma interna. Agora, aqui no Brasil, que é a segunda parte da minha tese, que eu já estou estudando, a gente tem as normas, né? A 20.400, a PR 47, então, mas a norma, explica como, mas ela não é obrigatória. E que, Daniela, pelo que eu já estudei, que daí é minha análise documental, a CS3 ela não exige nada de diferente, tá, gente? É assim, é tratar água, é um ambiente seguro para o trabalhador, o impacto social ali na região, então não poluir a cidade, então assim, de novo, ela não inventa algo assim, ela só organiza e passa a exigir, né, ser uma legislação ser obrigatória. Mas o como mesmo, isso falta, isso tem lacuna, isso não tem ainda na literatura. Ninguém abordou até agora. Perfeito. Obrigada, Mônica. Imagina. Obrigada, pessoal. Acho que deu tempo aqui da sala, né? Eu queria agradecer a todos pela apresentação, pelas perguntas, pela parceria aí. E queria pedir para responderem aqui o link que tem no chat, tá? Tá Para bom. avaliar a sessão. Não sei se o professor João Horácio quer falar mais alguma coisa. Já estamos em 6 e 2 minutos. Eu gostaria de agradecer também e espero ter contribuído com vocês. Obrigado. Obrigada, pessoal. Foi Aprendi ótimo, gente. bastante Parabéns coisa. a todas, viu? Foi excelente as apresentações. Parabéns a todas. Foi o Obrigada, grupo pessoal, das parabéns. mulheres aqui Foi a comentando sessão das os É, mulheres. trabalhos. Eu adorei essa Excelente. sala, não vou mentir, né, não, professor? O seu Bendito Sois aí junto com o professor Sérgio. Obrigado. Estava muito sucesso bonito. Obrigada. nos trabalhos de vocês, nas pesquisas. Tchau, tchau, meninas. Tchau, 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 obrigada. Tchau. professores. Obrigada. Obrigado. Obrigada.